Vamos lá para a nossa segunda tentativa de dar continuidade à nossa live, a nossa quarentena com Carmen, ela não adora. Recebendo aqui para a continuação do nosso bate-papo, Bruno Benedetti, e estamos falando sobre políticas públicas e meios de produção, né, para artistas. Vamos ver se o Bruno já está online. Vejo que nossa querida Simone Carleto, que amanhã também a gente pode seguir um pouco por esse caminho, que ela tem muita coisa a agregar, a falar sobre políticas públicas. Ela que é uma mestra, doutora, pesquisadora de teatro, né? Nós podemos veredar por esse assunto. Só aguardando o Bruno entrar. Não sei o que aconteceu com essa internet. Não sei se é o problema do Instagram ou se é um problema de rede mesmo. Bruno Benedetti acabou de entrar. Vamos tentar e ver se ele entra dessa vez. Eu só vejo uma bolinha rodando aqui, que nem vocês, meus queridos. Ah, vamos assim mesmo. Vai ficar Vamos uma assim. entrevista por rádio. Sim, é. Você está no podcast e eu estou no Instagram. Pode ser. Tudo bem? Então Vamos vamos lá? lá. Vamos, pode Onde que a gente continuar, parou? Bruno. A gente Você estava falando estava atrás. das... Você estava Certo. falando da escola viva, das oficinas. Sim. Vamos... A gente precisa compreender que a formulação das políticas públicas ela passa por algumas fases, né? Algumas fases que são, por exemplo, a organização de uma agenda, a seleção de prioridades, a elaboração dos projetos, né, e a solução dos problemas relativos a esses projetos, definir decisões, definir prioridades, né? E, novamente, existem dois atores aí nessa discussão, que é o Estado e a sociedade civil, né? Ah, tá, eu estava falando que a política pública, a política cultural, ela podia se dar localmente, né? Município, regionalmente, né? De forma estadual, ou intermunicipal e tudo mais, e por segmento, né? É isso que eu tinha dado branco aquela hora, por segmento. Segmento, quando a gente fala de segmento, a gente está Só para quem não está compreendendo o que está acontecendo, essa tela preta é o Bruno Benedetti, né, que nós estamos tentando retomar a live que nós estávamos participando aqui. Né? Acho que teve um problema na conexão do Bruno. Ele está me solicitando aqui. Já agradecendo aqui a quem está nos voltei. acompanhando. Sim, Caiu e eu não entendi o que eu, aconteceu. eu também não estou sem entender coisa nenhuma, meu querido. Vou tentar ser mais claro. Tá meio impossível com essa tela, viu? Tá bem escuro, né? É, Então não tá. quer acender a luz. Vai lá. E aí, quando você pensa política pública, ela não pode estar desconectada, não pode ser aleatória, ela tem que estar respondendo a um plano nacional, um plano municipal, um plano de gestão, ela tem que responder a um plano. E aí, não adianta um gestor público chegar lá e começar a fazer as coisas a esmo e uma coisa não dialoga com a outra e zaz. É lógico, a gente está falando de diversidade, a gente não está falando que tudo tem que ter a mesma cara, não. Estou falando que as políticas elas devem ser adotadas e pensadas de forma a respeitar a diversidade, né? Então, lembra que eu falei Partindo, sobre... partindo do pressuposto que a cultura já é plural, né? Sim, Então, uma política cultural sem pluralidade não é política cultural. você lembra que eu disse sobre na época da ditadura, tudo ser pensado para uma política, para um pensamento nacionalista, né, exaltação do homem brasileiro, né, de uma visão tosca, certo? E aí,
Lembra, eu falei da criação do Fundo Municipal de Cultura. O que é o Fundo Municipal de Cultura? Ele é um mecanismo democrático para financiar projetos culturais dentro da cidade. Grosso modo é isso, né? E como que esses projetos eles são escolhidos? São escolhidos por 3 integrantes da sociedade civil, que são eleitos, e 3 integrantes do poder público, que são indicados pelo gestor. Vamos lá. O projeto que ele é contemplado, ele é financiado com um recurso, que é um recurso que tem várias discussões de que não, tem que ter uma verba que tem que ter uma dotação orçamentária, né? Tem que ter uma rubrica orçamentária de quanto que vai ser esse ano o valor do Funcultura, do fomento e não sei o quê. E essa é uma discussão que é importante e eu defendo isso também, porque é importante a gente saber quanto que vai ter, né? E aí eu vejo que existe um desconhecimento do que é o Funcultura por muitas pessoas. Até mesmo que você precisa saber quanto vai ter para saber onde vai empregá-lo. Sim, e também saber como é que funciona, como é que esse fundo ele é constituído, né? Então, eu vejo muitas pessoas dizendo que, porque assim, quando existe uma lei na cidade que quando você usa um teatro público e vende ingressos, 10% do que você arrecadar na bilheteria, você tem que destinar para o Fundo Municipal de Cultura. O seu acesso ao uso do teatro ele é gratuito, você não paga um aluguel, mas você destina 10% de quanto você arrecadar. Se você arrecadar R$200, se você arrecadar R$20.000, você vai destinar 10%, certo? Eu defendo que os artistas da cidade sejam isentos desse pagamento, porque o Fundo Cultura é para financiá-los, certo? E por que eu defendo isso? Mas aí você não vai fornecer, você não vai compor o fundo. Espera aí, o fundo ele não é composto só pelos 10% das bilheterias. Ele é composto pelos 10% das bilheterias, ele é composto por uma parte da dotação do orçamento próprio da Secretaria de Cultura, e ele pode ser composto também por doações e por recursos federais. Então, quando você pega, que ano passado, por exemplo, teve um edital de R$80.000 e tal, e que eu imagino que seja aqueles R$80.000, que foi arrecadado em bilheteria ao longo dos últimos anos. Eu posso estar enganado, mas não me parece que ali tem o recurso do município. Né? Até mesmo porque em anos anteriores esse recurso era muito maior, né? Muito maior em relação a esses 80. Muito maior em relação a esses 80. Maior em relação a esses 80, mas muito longe ainda do que... Do ideal. Do ideal, muito distante, né? Então tá, vamos lá. Até mesmo porque você pensa numa cidade com mais de 1.200.000 habitantes. Sim, exatamente. Exatamente. Então, o Fundo Municipal de Cultura ele não é composto só pelo recurso das bilheterias. Esse pensamento faz o quê? Faz com que os gestores, isso já aconteceu no passado e possivelmente aconteça hoje, estendam um tapete vermelho para artista global, estendam tapete vermelho para grandes produções mega comerciais, no sentido de que acredita-se que são essas as produções que acabam fornecendo o recurso para o Fundo Municipal de Cultura e logo entende-se essas produções como as grandes financiadoras dos projetos da cidade, o que não é verdade. Elas contribuem, mas elas não são as grandes financiadoras. Mas espera lá, elas contribuem com 10%. E 10% de muitas vezes uma bilheteria que bastante vultosa. Certo? E aí você pode... E aí a gente pensa também que a maioria das vezes que esses espetáculos que você está se referindo venha com patrocínio, né? E os espetáculos de grupos da cidade, o patrocínio é do próprio bolso, né? Não tem nenhum tipo de recurso que Vamos não jogar com a seja... realidade. Vamos jogar com a realidade. Um grupo vai e se apresenta com preços populares no Teatro Nelson Rodrigues. Eu cansei de ver. O grupo vai lá e o total da bilheteria dá R$200. E aí ele vai doar R$20 para o Fundo Municipal de Cultura.
poxa, pensa em todo o trabalho que um grupo teve. O tempo de produzir, de chegar ali, de divulgar. Esses R$ 200 não pagam absolutamente nada do custo que esse grupo teve. Muito pelo Sim. contrário. Eu também passei por momentos. A Simone está falando aqui sobre o prejuízo simbólico. Porque Quando, eu quando, ia quando, falar, quando essas quando toma o produções, elas. modelo de produção, né? Porque essas produções acabam dominando o circuito. E são produções, veja bem, são produções que são caras. O acesso a essas produções não é para todas as pessoas, certo? São produções que você vai pagar ingresso, 40, 60, R$ 80, R$ 100, R$ 150, a depender da produção. Sim. Só fazer um adendo aqui, Bruno, que nós não somos contra esse tipo de produção, né? Não, não é Ela tem isso. ela tem o seu Não é isso. público e Tem o seu nós público. estamos falando de políticas públicas, o que o A questão Estado. é a prioridade na hora de construir a política cultural e entender o que é prioritário. Quando eu atuei ali com a Simone, por exemplo, a nossa prioridade era, antes de tudo, atender as demandas da cidade, dos artistas da cidade, dos produtores da cidade, certo? E essas produções mais comerciais, elas vinham depois. Quando eu estou falando de produção comercial, eu não estou falando, por exemplo, não estou falando, por exemplo, daquele grupo que vai fazer uma pesquisa de um livro de literatura e que faz um espetáculo para um público estudantil. Eu não estou falando disso. Porque tem um nível maior, um nível acima desse aí, que são as grandes produções mesmo. Né? Que com artistas de televisão ou com artistas que estão muito em evidência nas redes sociais e assim por diante, né? E, enfim, elas têm que ter espaços? Tem. Só que não pode ser a prioridade. Porque precisa se atender todo o restante da população. Os espaços públicos na cidade, eles já são poucos. Os teatros, os espaços culturais, eles já são poucos. E aí, se você simplesmente transfere, praticamente terceiriza isso para produtores que vão trazer esse tipo de espetáculos e tal, você deixa de fazer o trabalho da política cultural da cidade, certo? Sim. E muitas vezes o que acontece nesse sentido é que uma produção dessa toma o dia inteiro do teatro, né? Então, por exemplo, tem um grupo que tem um teatro para infância, não consegue se apresentar no mesmo dia que essa produção, né? Então ela toma, e muitas vezes os espetáculos da cidade eles têm que se adequar a essas agendas, né? Então tem um espetáculo à tarde, outro espetáculo à noite, e o grupo tem que se virar para dar conta de montar cenário, tirar cenário e colocar o outro cenário, entendeu? Enfim, por aí mesmo. Normalmente as produções com mais cenários, mais luz, essas produções elas acabam tomando realmente, às vezes até mais que um dia, mais que o período em que o espetáculo vai estar em apresentação, né? Mas, enfim, voltando lá para o Fundo Municipal de Cultura, é preciso compreender que ele não é composto só por esses 10%, entendeu? Que precisa existir o recurso da municipalidade. E antes de terminar a outra transmissão anterior a essa, eu estava falando sobre a questão orçamentária, né? E a gente sempre Sim, defende que o orçamento seja pelo menos 2%. 2%. Só que a gente nunca vai chegar a isso. Vai demorar um bom tempo a chegar a isso. Então, se você pensar hoje, se você tivesse 1% do orçamento municipal, pensando que o orçamento municipal ele é uma previsão, né? É uma previsão de sim. quanto que a prefeitura vai arrecadar naquele ano e tal, então dessa previsão, tanto para cada secretaria exata. Então, o orçamento desse ano,
Não sei agora, com essa coisa da pandemia, como é que ele fica afetado e tal. Mas, quando ele foi previsto, ele estava previsto em 4 bilhões e 400 milhões aproximados de reais, o orçamento geral da cidade. Enquanto o orçamento da secretaria, ele foi lançado em 19 milhões, 20 milhões, uma coisa assim. Hoje, atualizado, ele está em 24 milhões e meio. Que isso Que em é menos, porcentagem dá pouco. Isso dá em menos. porcentagem dá 0,30 e pouco, né? Eu não fiz o exato, mas é bem menos que 1%. Certo? Então, se você consegue pelo menos garantir 1% de orçamento, você já chega a 40 e poucos milhões, 44 milhões para a secretaria. Lembrando que uma parte desse recurso ele é utilizado para pagamentos de salários dos servidores e outra parte ele é investido na preservação dos espaços próprios, dos prédios públicos, na realização de atividades culturais. Eu não gosto desse termo dentro da prefeitura, do serviço público. Por exemplo, tinha, né? Acho que ele foi extinto também, o Departamento de Atividades Culturais. E atividade é uma coisa pontual. Ali, fiz uma atividade e acabou. Isso é uma coisa pontual, conceitualmente pensando. Então, Sim. por mim, chamaria Departamento de Ação Cultural. E aí já está mais englobado no pensamento da política cultural, num processo mais amplo. E Dentro aí, do pensamento de projetos, né? isso, aquela gestão que ocorreu entre 2001 e 2008, ela trabalhava, ou tentava trabalhar, de acordo com as dimensões da ação cultural, certo? Então, a política cultural ele é um programa de intervenções, vamos dizer assim, que são realizados pelo Estado, por instituições civis, privadas, de modo a satisfazer as necessidades culturais e até o desenvolvimento das representações simbólicas da população. Então, por meio das artes, por meio da memória e tal. E a política cultural ela se dá por meio da ação cultural. E a ação cultural ela tem 4 dimensões, segundo o Teixeira Coelho, que são a produção, a distribuição, a troca e o uso. Eu vou detalhar o que é cada uma e você vai dizer, mas falhou aqui, falhou ali. Mas, de um modo geral, existe um pensamento. É como se eu tenho a Escola Viva, tenho um programa de formação de artistas. Mas de que adianta eu ter a Escola Viva, com a perspectiva que nós tínhamos, e uma programação nos teatros que é totalmente díspare do que é pensado numa Escola Viva? Você está criando contradições. Então você precisa ter um pensamento, né, que vai harmonizar, né, acho que a palavra é essa, harmonizar as relações e o entendimento. Então, vai lá, o aprendiz da Escola Viva, ele pode até assistir uma coisa que não tem nada a ver com o que a Escola Viva produz, pensa ou dissemina. Mas ele vai poder olhar para aquilo e dizer, mas espera aí tem isso, tem aquilo, olhar criticamente para as coisas. Então, se a Aí a política gente cultural... esbarra, Bruno, aí a gente esbarra um pouco no, como é o nome da Ana May Barbosa, o parâmetro triangular, né? Fruir, contextualizar, Sim, e o, sim, né, a gente dá uma esbarrada aí, né, nesse conceito que você está falando. sim. Aí se a gente pensar, as dimensões são a produção, a distribuição, a troca e o uso, certo? A produção é o Sim. quê? Criar a possibilidade e o acesso, de isso, todas. Aí que tá, não existe o lírio do campo, o alecrim dourado que nasceu. Não, a gente tem que perder isso de que o artista é um ser iluminado. Não, nós somos trabalhadores. Trabalhadores, estudantes e tal. Somos trabalhadores. E como somos trabalhadores, somos como qualquer outro trabalhador, e qualquer outro trabalhador tem direito a ter acesso à produção. Então, se uma pessoa ela pretende ingressar, não, eu quero estudar teatro, eu quero fazer, e ela tem que ter direito a acessar os meios de produzir artisticamente. É um direito. Então, a produção está ligada aos mecanismos que serão pensados, criados para que a produção exista.
A distribuição é garantir que esse produto, depois de produzido, ele seja distribuído. Ele tenha para onde ir. Então, não adianta você ter um espetáculo para um palco italiano se você não tem palco italiano. Né? Então, é distribuir. Então, vai ter uma exposição, depende de um espaço assim assado. Então, tudo isso está englobado na questão da distribuição. A troca, que tem a ver com o acesso do público, né? Que é o acesso físico. Então, a troca é o momento em que aquela obra, espetáculo, exposição, um filme, é o momento em que tem o contato com o seu público-alvo. É o momento da comunhão, né? É o momento da troca. E o uso, que é a última dimensão da ação cultural que visa promover o desfrute daquela obra. Não adianta eu ter o acesso físico, eu, Bruno, ir lá e conseguir acessar uma exposição, ver, ficar de frente para um quadro, se eu não compreendo os aspectos formais daquela obra. Então, a política, a ação cultural, ela é pensada, e os agentes culturais, eles cumprem um papel muito importante nesse sentido. Né? Ela é pensada de modo a que, quando chegar no momento do uso, o Teixeira Coelho, eu gosto do termo público. E ele diz que a gente usa erroneamente o termo público em determinados momentos, porque para ele se chama usuário. Eu prefiro o público, mas para ele é usuário. E então, quando você pensa no momento do uso, a troca, que é o acesso físico e tal, e o uso, que é compreender todos os aspectos contextuais daquilo que você está vendo. Então não adianta eu assistir um espetáculo e ficar boiando no espetáculo, porque eu não consigo compreender o que está ali. Então tem que existir um mecanismo, meios para que as pessoas possam compreender o que está ali, né? Que seja contextualizado de alguma forma. Grosso modo. Deixa eu fazer uma pergunta no meio dessa sua fala. Né? Você acredita que é papel do poder público também fomentar a pedagogia do público, né? A pedagogia do espectador? Então, eu acho que essa sua questão, ela está dentro dessa questão do uso que eu falei. Porque as políticas, elas vão ser pensadas aí. Né? Porque muitas vezes a gente esquece, né, disso. Porque às vezes o artista, no caso, né, ele tem a intenção de dar acesso ao uso daquele bem imaterial da sua obra, mas o público final, ele não tem o costume, acha que não é para ele, acha que aquilo é demais, né? Então, é papel do poder público também fazer esse meio de campo, né? Sim, eu acho que eu acredito muito em rede. Eu acho que as coisas, elas não se dão em um setor só, ou só com uma parte do poder público atuando. Isso se dá em rede. Então, cultura atuando junto com a educação, atuando junto com instituições comunitárias, e assim por diante, com universidades. Não adianta ficar ali fechado no escritório, não dá, não. Tem que estar em contato com as comunidades, com as localidades, e compreender como que as coisas se dão em determinados territórios e pensar como agir ali. Né? Uma coisa que eu sempre critiquei, e continuo criticando por exemplo, agenda cultural. Nós tínhamos, até um determinado momento, uma série de programações, todas as linguagens, ou quase todas, que eram oferecidas gratuitamente. Algumas vezes nem tinha muito público. Algumas vezes lotava, quer dizer, na maioria das vezes sempre tinha público, mas algumas vezes nem tinha tanto público. Mas se você conseguir observar,
Quando a agenda cultural, aquele livretinho, ele era impresso numa quantidade irrisória, né? Porque financeiramente é o que era possível fazer. Ele era impresso numa quantidade irrisória para uma população de 1.300.000 habitantes. Então imprimia-se, sei lá, 5, 10 mil cartilhinhas daquela. E aí a agenda cultural ela passa a ficar na internet também. Só que o problema é, quem que vai entrar no site da prefeitura e tem que ir lá procurar, vou procurar a agenda cultural da cidade. Às vezes a pessoa, muitas vezes nem sabe, um estudante, vou pegar assim, um estudante, por exemplo, vou pegar pelo meu exemplo. Quando o Adamastor foi inaugurado, eu achava que não era para mim. Eu acho que eu demorei 1 ano para ir até o Adamastor a primeira vez. Porque as novelas, porque a mídia, ela vende pra gente uma ideia de que é uma coisa glamurosa. Ir ao teatro é uma coisa de gala, sabe? Então você vê, quando a pessoa vai num teatro, você assiste a novela, quando raramente um personagem diz, eu vou ao teatro, vai com vestido de gala, vai com fraque, vai vestido de pinguim, entendeu? E aí aquilo fica no nosso Cria-se uma cultura, cria-se uma cultura, né? Fica no nosso inconsciente aquilo. Eu mesmo achava que... E aí depois eu descobri que não, que era para mim sim. Que era para mim, que era para os meus amigos, que era para as pessoas que estudavam na mesma escola que eu, que era para as pessoas da periferia. Era pra gente, né? Que eram para as pessoas em situação vulnerável, né? Então, Vulnerável, sim. Então, né? Muitas vezes eu presenciei o uso, né, desse patrimônio público por pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade. E isso me enchia os olhos, né? Porque por mais que a pessoa esteja em uma situação de rua, ela tem o direito ao acesso a esses lugares. O Matheus Bortolato. Oi, Matheus. Pessoal, é que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários todos, mas eu vou dando uma olhada mas eu agradeço a todos que estão escrevendo, tá? O Matheus, ele está falando aqui que a agenda cultural, ela era divulgada, chegou um momento que ela era divulgada nos ônibus, com aqueles cartazes, né, atrás do motorista, e funcionava muito. Sim, é um meio. É uma medida. Só que não só essa medida. Então, eu acho que falta a coisa do corpo a corpo mesmo, de pegar uma figura da Secretaria de Cultura, um setor da Secretaria de Cultura e dizer, esse setor vai ser responsável por ações de divulgação. E aí ele vai pensar como fazer isso. Então vai ser no contato direto com as instituições, com centros comunitários, entendeu? Por quê? As associações de bairro. Associações de bairro, mas é no contato físico. É ir lá, é conversar, é falar, olha, existe dentro se você acessar esse link, e se você divulgar esse link para os estudantes da sua sala, eles vão ter acesso a uma programação que é gratuita e que é para eles. Então, isso já abre um leque. Né? A Eliana Sotero, não dá para ver... Ela está comentando. Ô, Eliana, eu estou no escuro e eu não sei o que está acontecendo. É um problema na rede, na internet, não sabemos o que aconteceu. Eu não sei, eu acho que é no meu celular mesmo. Quem está falando aqui conosco é o Bruno Benedetti, né? Então, a gente está falando um pouco sobre políticas públicas culturais e sobre o panorama da cidade. Imagina que é uma coisa de rádio, uma entrevista no rádio. Então tá. Já que a gente falou tanto de retrocesso, né, Bruno? Vamos voltar ao rádio. Vamos voltar ao rádio. Ai. Então tá. A gente estava falando sobre a questão da divulgação, né? Sim. E a divulgação, muitas vezes, ela não chega às pessoas. As pessoas que moram nos territórios mais remotos da cidade não chega. Se chega pela internet, por exemplo, a depender da distância, a pessoa não vai despencar no fim de semana de onde ela mora até o Adamastor, sabe? E aí que tá. E muitas pessoas ainda não têm acesso à internet. Sim, tem que considerar isso também. A gente tem que tomar cuidado com um termo que a gente costuma muitas vezes usar, e que soa de uma forma
messiânica, evangelizadora, no mau sentido, sabe? Colonizadora. Colonizadora, que é levar cultura para as comunidades, levar cultura para as pessoas. A cultura, como eu disse, ela está lá. Ela está lá e no máximo que você vai fazer indo até lá, você vai partilhar um espetáculo teatral. Você vai até promover um momento diferente, partilhar uma experiência, mas você não está levando cultura porque a cultura está lá e sempre esteve pulsante, viva, jorrando para todos os Você está lados. dando, né, a gente, no caso do teatro, a gente está dando acesso a uma outra linguagem da cultura. Assim como se for uma Pode ser, mas o orquestra. teatro pode estar lá também, entendeu? O Não, teatro ele então, pode ser produzido lá. mas às vezes eles não têm não tem muito acesso àquele tipo. Eles produzem, mas eles não têm acesso àquilo. Né? Sim, pode ser. Muitas vezes acontece de eles produzirem de maneira inerente, de uma maneira intuitiva, mas eles não têm acesso à linguagem, assim como não têm acesso a outras coisas. Então, muitas vezes, E quando a gente uma fala orquestra, eles, a comunidade, né, de modo geral. Assim. Então, a gente tem, eu acho que a gente tem que se colocar também, porque eu vivi a maior parte da minha vida na periferia. Então também, né, faço parte. Né? Aliás, Guarulhos é periferia de São Paulo. A gente tem uma visão São Paulo cêntrica, né? A gente é São Paulo cêntrica. Aliás, Brasil é a periferia do mundo. Não é menosprezando, não estou menosprezando nada, mas é entender como que nós somos considerados aos olhos de fora, né? Sim. Sobretudo nos dias de hoje, em que a história se repete como farsa, né? Não como tragédia, mas como uma farsa assim horrorosa, uma mentira escabrosa. Bruno, Então tá. a gente trouxe um panorama do que foi a cidade, do que já passou pela cidade. E hoje? Como está esse panorama? Aí você me complica. Aqui Não, é um bate-papo, é você e eu. Então, não tem problema nenhum. Tem, né? Então, não vamos. existe um E problema, existe um não, e é o nosso problema, ponto de vista, né? Assim, existe é o que eu um, sempre digo. Toda verdade tem três lados, né? O meu, o seu e a verdade. Né? Toda existe história tem um, três lados. O sim, meu, o seu e a verdade. Então, você vai traçar um panorama do seu ponto de vista. existe um problema quando as coisas acabam sendo ideologizadas e aquilo que foi construído pelo outro não serve para mim. Então, isso ocorre nas gestões anteriores do PT, quando muda um secretário e olha, mas o que esse secretário fez, apesar de ser do mesmo partido, isso aí, tipo, vou tratorar, né? E aí, quando muda de partido mesmo, aí a visão é completamente diferente, né? Então, eu ouvi coisas do tipo, a escola viva é usado para fazer doutrinação ideológica. Eu É o vi mesmo coisas, discurso que a gente vê hoje. É um sim, discurso que a gente vê hoje nas escolas, né? sim. Então, se a escola viva tivesse permanecido, teria sido vítima total do programa Escola Sem Partido, que é sem partido só de um lado, né? Sem a visão progressista, sem a nossa visão progressista. Né? Então começa a existir uma série de trocas, desmontes. Quando eu digo que a partir de 2009 há um declive, 2009 é um período, 2009, 2010 é um período em que o orçamento municipal ele é relevante dentro da Secretaria de Cultura. Não é um momento de crise. Existe uma opção em fazer ou não fazer, mesmo tendo recurso. Então, é preciso dizer, não importa, não adianta você ter 2%
do orçamento municipal se você não souber gastar esse dinheiro. Se você gastar com coisas que não são importantes. Então, em 2009 é um momento de não crise, é um momento de estabilidade, em que são tomadas decisões por vontade de não fazer ou fazer de outro jeito. São as políticas de evento. Daí em diante, em 2012, começa a crise econômica municipal. A prefeitura, antes do Brasil anunciar que estava em crise econômica, que é uma crise no Brasil que é gerada por uma crise política antes de tudo, ela não é uma crise, ela não inicia como uma crise econômica, ela inicia como uma crise política. E aí os mercados começam a reagir de forma a forçar, parece que é uma forma mecânica de forçar a opinião pública, de que existe uma crise terrível, entendeu? E é uma crise econômica, passa a surgir a partir de 2012. Então existe a partir de 2012 uma crise financeira, em que o orçamento da Secretaria de Cultura ele passa a sofrer o tempo todo contingenciamentos. Em 2013, é um período de tentar retomar aquilo que existia até 2008. E aí é retomar o que existia e seguir em frente. Seguir adiante. Então, tenta retomar a Escola Viva. Eu acho que o mais emblemático é a Escola Viva. Né? Por outro lado, na educação é criado um programa de iniciação artística. Eu digo iniciação artística com todo respeito, com todo carinho, né? Que é o teatro na comunidade. Que beira aí o teatro estudantil, né, que também é muito importante. Sim, e que tinha um certo aprofundamento. Né? Os meninos e meninas que participavam do projeto Teatro na Comunidade, pela educação, eles ficavam muitos anos naquele projeto, porque era um projeto que se desenvolvia nas escolas deles, ou nos céus, que são próximos das casas deles, enfim, dos bairros deles, dos participantes. Então, tinha esse programa de iniciação e a escola visto dentro do âmbito das artes cênicas, né? E a Escola Viva de Artes Cênicas, que compreendia um curso de formação de atores e atrizes e um curso de formação de dançarinos e dançarina. Antes disso, até 2008, além desses cursos, a Escola Viva contava com curso de direção e outros núcleos, de produção, de cenografia. O que a gente compreendeu? Tinha a questão financeira e a questão do momento mesmo, de que não havia demanda e ela precisava ser criada para compor a maioria desses núcleos. Não podia ser uma coisa jogada. Até mesmo porque essa demanda pelo teatro e pela dança vinha através também desse trabalho bem interessante que era o teatro na comunidade. Sim. As oficinas culturais elas já estavam sofrendo esvaziamento e o que estava suprindo um pouco essa demanda para a Escola Viva era esse teatro na comunidade. Projeto Teatro na Comunidade. Quando você fala das oficinas culturais, é bom a gente voltar um pouquinho até o ano de 2000. O que acontecia em 2000? Existiam oficinas culturais. Eu não sei aqui qual a amplitude dessas oficinas, qual o alcance delas. Eu sei que os meus cursos eu fiz no Teatro Nelson Rodrigues e no Teatro Padre Bento, que até então ele pertencia ao Estado de São Paulo, né? E ele estava em ruínas, então a gente ensaiava, fazia aula no palco, que tipo, qualquer momento você podia pisar e cair lá embaixo no fosso. Chovia, a gente fazia apresentação, chovia de verdade, não era uma chuvinha, uma goteirinha. Chovia de verdade dentro do teatro, não tinha estrutura nenhuma, a gente estava lá, era uma ruína. Então isso em 2000. E a gente volta lá em 2007, o teatro ele é transformado visualmente, você ainda consegue olhar para ele, nossa, que lindo, hoje. Apesar de, estruturalmente, ele necessitar de reparos, de reforma, de novos restauros, enfim. Então, o que acontecia nessas oficinas? Você sempre reiniciava. Tinha pessoas que estavam há muitos anos
sempre fazendo o curso de iniciação. E aí, isso em 2005 é quebrado. Antes disso tem um curso que eu não vou saber dizer qual era o nome, mas que eles produziram um espetáculo chamado Aurora da Minha Vida e um espetáculo do Teatro do Absurdo, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar o nome. Não, tudo bem. Não vou lembrar o nome do outro espetáculo. Eram dois espetáculos que Se alguém lembrar, coloque nos comentários aí, por favor. eram emblemáticos. E eu gostaria também de dizer que na época que eu comecei, em 2000, 2001, 2002, eu não conhecia a história da cidade porque eu vim de fora. Eu sou de Guarulhos, morei um tempo fora e voltei em 2000, 99, 2000. Mas eu ouvia muito dizer de um grupo, que é onde a Simone falando, que é o outro espetáculo. Que é onde? Eu ouvia muito falar de um grupo e eu sempre quis conhecer esse grupo. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas eu conheço uma integrante desse grupo, que era o grupo Salsa Parrilha. Eu ouvia muito falar desse grupo. E eles fizeram um espetáculo chamado A Parábola dos Cegos, que a integrante é a Eliana Sotero. Tá por aí ainda, Eliana? Guarulhos em Cena o projeto, a Simone está dizendo aqui. E posteriormente ao Guarulhos em Cena vem o quê? A Escola Viva. Não sei, eles não estão necessariamente interligados, mas você vai vendo que tem um avanço. A Escola Viva. Então a Escola Viva existe um antes dentro da formação, coordenado o projeto em Cena coordenado pelo Atílio Garré. Conheci bem esse senhor. É, a Eliana. Então, vamos lá. A Escola Viva, eu costumo dizer, eu acredito que dentro da formação artística na formação teatral, existe um antes da Escola Viva e um depois da Escola Viva, que é um projeto instituído por lei, que tem um programa, um pensamento, um conceito, né? E que quando ele começa a florescer de verdade, a reverberar na cidade, em 2009 ele acaba. Sim. 2013 ele é retomado, permanece até o fim de 2016 e daí em diante ele não acontece mais. Em 2009, se eu não me engano, esse projeto já começa a dar uma fugida do seu propósito, né? Sim. Com a mudança de secretário, então a mudança de coordenação dessa escola, então ela começa a fugir um pouco do que havia se proposto como projeto Sim. de formação, né? Então é o momento entre 2013 e 2016, é um momento de retomada, e é um momento em que dali por diante talvez aqueles outros núcleos pudessem voltar a acontecer, né? A gente termina com um núcleo de circo, teve um núcleo de circo também, né? No finalzinho, mas era um trabalho mais voluntário mesmo. A Simone está comentando aqui, era outro projeto feito um convênio com o Senac. Eu estou comentando um ano antes disso, que já começa a descambar, né? Já começa. Quando entra um outro secretário que, se não me engano, demite os ele fazia parte professores, disso. ou não refaz os contratos daqueles professores e Isso, muda um pouco a exatamente. proposta. Daí é um caminho para fazer um convênio com o Senac, que aí foge Isso completamente de mesmo. tudo. Enfim, mas Antes vou do deixar Senac essas já. questões porque aí vocês podem tratar disso melhor depois. Mas é para chegar ao ponto de dizer que não, hoje em dia não existe escola viva. Não, hoje em dia não existe nenhum programa de formação artística relativo às artes cênicas. Eu acho que tem um projeto chamado Educadança, que é voltado para o público estudantil, né, das escolas, tal. Mas eu não sei como é que é o projeto artístico deles. Eu não posso falar. Não conheço, não conheço, mas na área de teatro especificamente não existe nenhum programa de formação.
Existia um projeto, mas ele não, acho que ele não saiu das reuniões internas, que era a criação de uma companhia oficial de dança, uma companhia oficial de teatro e uma companhia oficial de circo na cidade. Isso aconteceu, acho que no começo de 2018. E cada companhia dessas custava mais de 300 mil reais. E é ruim, né, você imaginar que o poder público é que vai dizer quem é o oficial, o representante oficial, a linguagem que vai representar oficialmente a cidade. Representar aonde, representar por quê, né? As pessoas, tem muita gente que está preocupada em, temos que representar Guarulhos para o mundo, para Curitiba, para outros lugares. Cara, a gente precisa cuidar da gente aqui. Essa é a prioridade. A gente Sim, precisa e isso, promover promover ações que reflitam na nossa cidade, que a nossa população, nosso público aqui tem acesso. Agora, o representar em outros lugares, aí vem uma outra instância, sabe? Aí pensa, vai dizer que a prefeitura vai criar uma companhia assim, assim, assado, de viajantes que vão por aí representar a cidade em festivais ou não sei o quê. Cara, não cabe ao poder público. Aí é onde se, eu disse que lá atrás, se você se eu assistir não, não, se eu não lá me engano, atrás, isso aí é um pouco. Isso aí, se eu não me engano, para mim, me soa um pouco nacionalista, se é que você me entende. um pouco disso, um pouco disso. Teve um ano que teve um Fundo Cultura que o edital dizia que ia priorizar obras que falassem sobre a história de Guarulhos, uma coisa assim. Então, tipo, meio que direcionando a abordagem temática daquilo que seria contemplado. E eu acho ruim isso. Acho complicado isso. Ô, Bruno, não querendo te cortar, mas já cortando, né? Mas você vê como que o papo aqui flui e de uma maneira interessante. Faltam mais 7 minutos para a gente encerrar a nossa segunda hora de live. Me vem sempre uma questão, e eu venho conversando com outros artistas. A gente fala bastante das políticas públicas, a gente fala bastante dessas iniciativas, né? Mas você não acha que também, e você já chegou a comentar isso, que é uma ação, né, conjunta de vários atores, não falta um pouco de autonomia, não sei se é autonomia a palavra ou atitude, né, de artistas também, já que o poder público não está fazendo, façamos nós, né? É óbvio, eu não estou aqui dizendo que o poder público não tem que fazer as coisas, mas já que, uma vez que ele não está fazendo, a gente não deveria arregaçar as mangas e tomar as rédeas disso? O Eu estou Bruno de perguntando isso alguns agora anos, porque o a gente. Bruno de alguns anos atrás diria para você que sim, porque eu inicio minha trajetória com o teatro de grupo fazendo por amor, por querer fazer, porque eu acreditava que era uma forma de partilhar experiência com outras pessoas, com jovens e tal, e não fazia com interesse econômico. Então não era um interesse necessariamente profissional, apesar de tentar me aprofundar um pouco na pesquisa e querer estudar e tal. Mas não era o interesse de subsistir a partir daquilo. Né? Mas o poder público ele tem que reconhecer que o artista é um trabalhador. O artista ele precisa se reconhecer como um trabalhador, não como um ser transcendental. É um trabalhador. Eu entendo que as pessoas talvez estejam num outro momento, né, tentando agir por outras formas, mas num grau comparativo, a última mostra de artes cênicas que a gente realizou,
em 2000 não lembro se foi 2013 ou 2014. Teve a participação de 50 grupos de teatro e dança. Isso quer dizer que a gente tinha uns 1.000 artistas envolvidos ali. Depois disso, não ocorreram mais mostras de artes cênicas por questões orçamentárias. E porque nós acreditávamos que iríamos conseguir um recurso federal de 205 mil reais, 205 mil reais, uma coisa assim, para fazer uma grande mostra. Uma mostra de artes cênicas, com todos os participantes sendo contratados e tudo mais. Só que não dependia só da Secretaria de Cultura na época, dependia da cidade ter uma certidão negativa de débitos com a União, uma coisa assim. E não tinha. E aquele dinheiro foi sendo emperrado, e aconteceu que não teve mostras de artes cênicas depois disso. Mas não foi por não querer, não foi porque foi por questões financeiras mesmo, orçamentárias, e porque a gente ficou emperrado nesse projeto. Ah, mas poderia ter feito de outro jeito. Aí vamos tentar fazer de outro jeito. E quando vai tentar fazer de outro jeito, já não tem mais espaço, não tem datas nos teatros da cidade. Entendeu? Tipo, você vai tentando de um jeito, aí não dá. E quando você vai, vamos plano B, já não dá mais para fazer o plano B. Então, 50 grupos de teatro naquele momento. Quantos grupos você acha que estão em atividade nesse momento na cidade? É uma pergunta, não precisa responder. É uma pergunta meramente retórica. Né? Então, mas a maioria daqueles grupos que surgiam na Mostra de Artes Cênicas, eles surgiam, alguns desapareciam, sim, mas ali era uma incubadora. Eram os embriões ali. Tinha aqueles grupos mais profissionalizados, aqueles grupos que estavam, né, num outro momento da vida, mas também tinha aqueles grupos que nasciam ali. E muitas vezes eles desmembravam e viravam dois, né? Viravam dois, viravam três, ou de três grupos virava um, e assim a vida fluía. Mas era um outro momento. Então, eu lembro que teve uma mostra, só para encerrar, teve uma mostra e surgiu um curso de iluminação produção e tal, dentro da Escola Viva. E quem que a Escola Viva procurava para ocupar esses cursos? As vagas desses cursos procurava aquelas pessoas que estavam dentro desses grupos trabalhando. Então, quem é o iluminador do grupo X? Você quer participar do curso de iluminação? Vem para cá. Quem é o produtor do grupo tal? Vem para cá. E assim por diante, porque você reconhecia a partir da mostra de artes cênicas qual era a demanda da cidade, e dali você podia pensar outras maneiras. A mostra ela não resolve a questão das políticas culturais, a escola não resolve sozinha, o fomento não resolve sozinho, o Funcultura não resolve sozinho. É necessário uma série de políticas públicas e precisa reconhecer sempre a participação da sociedade civil, reconhecer e respeitar que, sim, vão existir vozes que são dissonantes, e é da democracia isso, né? E a gente precisa pensar uma política de democratização da cultura, sempre. Tem que ser sempre democrático. Não pode ser vertical. Não pode ser impositivo. Tem que ser mais consultiva. Tem que ter mais participação possível da sociedade civil. E as vozes elas precisam ser harmoniadas. Elas precisam ser... As pessoas têm opiniões diferentes e em algum momento elas vão precisar convergir. Não é porque a Companhia dos Atores Grandes segue um estilo, uma linguagem específica, um modo de fazer específico, e o outro grupo segue outro modo, que vocês não vão dialogar na luta por políticas públicas, porque vocês vão convergir em algum momento sobre qual é a política pública que precisa ser aplicada. E a política pública... E essas divergências que existem nos faz refletir e enxergar de uma outra maneira sobre aquele fato, né? Sobre aquele assunto. Sim. Às vezes eu tenho um pensamento e você me abre a mente discordando de mim completamente. Sim. É da democracia. As vozes elas vão discordar. É lógico que às vezes existe um pouco mais de agressividade em algumas vozes, né? Mas é respirar fundo e seguir em frente. E sempre as ações culturais elas têm que estar integradas. Elas têm que seguir, elas têm que ter diretrizes.
Então, não adianta assumir uma Secretaria de Cultura. Ah, vou fazer acontecer, filho. Não é você que vai fazer acontecer. Você tem Ô, que, Bruno, pode concluir, depois eu pergunto. você tem que, você tem que dialogar, lógico, com a sociedade civil. E quando eu falo isso fazer acontecer, tipo, vou acabar com tudo que existia, vou fazer tudo do meu jeito. Não é bem assim, porque as coisas elas são construídas historicamente, né? É entender o que está acontecendo, e, partindo do meu ponto de vista sobre aquilo que está acontecendo, tentar melhorar aquilo. Ver o que Não vale a deixar pena morrer. continuar, né, Exatamente. e assim por diante. Diga, você ia fazer uma pergunta? Não, eu só voltando ao que eu tinha falado sobre a atitude dos artistas, dos coletivos, até mesmo como força, como ato político, né? Eu penso que a gente pode caminhar um pouco as próprias pernas e fazer os artistas ir para a linha de frente, mas não deixando de cobrar e até mesmo tendo esse posicionamento de linha de frente, você consegue recrutar mais soldados para sua batalha, né? Então, por exemplo, eu faço uma ação cultural com projeto, sabe, com continuidade, não chegar lá, vou numa comunidade apresentar uma peça de teatro e aquilo não. Ter um projeto com o meu coletivo e desenvolver aquele projeto, eu ganho aliados ali naquela comunidade para que aquilo não cesse e que o poder público possa interferir de maneira financeira ou fomentando de maneira mais que esse trabalho tenha uma continuidade qualitativa melhor. Né? O poder público ele tem que entregar o máximo possível para a sociedade civil, né, a possibilidade de produzir e de seguir com a produção artística, cultural, né? É, é isso. O poder público ele tem que criar as possibilidades e não fazer no lugar. Então, quando eu digo que vamos criar uma companhia oficial, é o tipo o poder público dizendo que vou lá Sim. e eu que vou fazer e eu que vou acontecer. É E é diferente, por desse exemplo, jeito que vai ser. é diferente de uma ação de uma escola viva. Ela produz o espetáculo, ela circula, mas é uma ação educativa, uma ação pedagógica. Acima de tudo, é uma Bruno, ação pedagógica. estamos chegando ao final da nossa segunda hora e se você quiser deixar suas considerações finais, eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos e a todas que nos acompanharam nessas 2 horas de live, agradecer imensamente as falas do Bruno Benedetti, esse bate-papo que, para mim, foi muito instrutivo. Eu espero ter compartilhado dessa satisfação com vocês que estão acompanhando. E, Bruno, a palavra é sua para se despedir, deixar seus recados, mandar beijo para a mãe, para o pai. Tá bom. E lembrando que amanhã temos o bate-papo com a Simone Carleto aqui, que também vai ser um papo que eu estou até vendo. Vai ser Sim. muito bom. Bom, Carmen, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado à Companhia dos Atores Grandes. Obrigado às pessoas que tiveram paciência de assistir, de me ouvir, porque eu estou no escurinho aqui agora. Eu sugiro também alguns nomes para que você convide no futuro. Então, sugiro que você convide o Ramon Marambio, que nesse tempo de pandemia ele vai poder falar muito bem sobre o que os circenses estão vivendo. Né? O Lucas Branco, que é meu amigo. Já foi convidado. De rua, sim. E do ponto de vista histórico, talvez o Elton Soares. Certo? Certo. E tem outras pessoas também por aí que e lembrando me cobraram chamaram aqui pessoas da dança. Da dança. Eliana, Eliana, amanhã às 19 horas, a Simone Carleto aqui batendo um papo com a gente. Tá? Temos mais 19 segundos. E muito obrigado. Muito obrigado. Desculpa se eu me alonguei demais, foram 2 horas. Eu espero ter sido foi claro. ótimo.
Eu sei que ficou muita Foi coisa ótimo. assim, em aberto, mas foi muito Vamos bom voltar a conversar. fazer uma próxima. Vamos voltar a fazer uma próxima. Tchau.